Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom. E hoje, como vocês podem ver nesse formatinho aqui, vai ser um bate-papo aqui que a gente vai ter. Eu vou dar um pouco do meu depoimento, dizer o que que eu acredito, o que eu acho que dá certo, o que eu acho que é balela, em relação à lei da atração. Vou dar o meu relato e a minha experiência pessoal. Então vem comigo e vamos conversar um pouco sobre esse assunto um tanto quanto polêmico. Então vamos lá. Bom, já não esquece de dar aqui o seu like, compartilhar esse vídeo se você gostar do conteúdo dele, ajuda aí o canal, coloca aí nem que seja um emoji de joinha se você gostou, se você não gostou, coloca um emoji de não gostei, porque isso ajuda bastante o canal e aí eu conto com a ajuda de vocês também. Então vamos lá, vou abrir aqui meu coração para vocês, hein? Deus me defenderai. Bom, vamos lá. Lei da atração. O que que é a lei da atração, né? Se você for buscar por aí, as pessoas vão falar assim, são atitudes, comportamentos, coisas que você faz na sua vida que vão atrair coisas para sua vida. Então, normalmente as pessoas usam para ganhar dinheiro, ou para trocar de emprego, ou para conseguir uma viagem. As pessoas normalmente têm esse lado um pouco mais materialista, né, da lei da atração, mas você pode, de certa forma, a lei da atração pode atrair qualquer coisa para sua vida, tá? Essa é mais ou menos, a grosso modo, a definição do que é a lei da atração. É você fazer algo para conseguir algo, tá? É basicamente isso. Eu tive meu primeiro contato com a lei da atração quando eu li O Segredo. Isso há uns 20 anos atrás, eu acho, gente. Eu tenho 46 anos, né? Então há uns 20 anos atrás, eu tinha uns 20 e poucos anos, aí eu li esse livro. E eu confesso que eu achei tudo muito fantasioso quando eu li, né? Ela falava que você tinha que, sei lá, se você quer um carro, você tem que colar a foto do carro no teto e todo dia você olhar aquela foto que vai atrair para sua vida. Eu acho que é um pouco de parece fácil demais no livro, sabe? Eu acho que a coisa é um pouco mais profunda e é um pouco mais complexa, tá? Um pouco mais difícil de se conseguir. Mas eu acho que funciona e eu vou dizer para vocês por quê, tá? Existem vários canais aqui no YouTube, né, que falam sobre lei da atração. Por exemplo, canais de Ho oponopono, né? A gente tem vários canais grandes ou canais um pouco menores de pessoas que não falam exclusivamente de Ho oponopono, mas dão seus depoimentos do que elas conquistaram com o Ho oponopono. Eu não sou praticante do Ho oponopono, tá? Já fiz algumas vezes, mas eu não sou um adepto que faz todos os dias. É raro eu fazer, tá? O Ho oponopono. Porque eu acho que o Ho oponopono ele trata de algumas questões pessoais e internas, muitas vezes, de que eu acho que agora, neste momento, eu não estou necessitando, tá? É puramente por causa disso, não é porque eu não acredito, tá? Mas aí vem esse questionamento. No que eu, Domênico, acredito? O que da lei da atração, já que ela dá tão certo para tanta gente, o que eu faço de errado que não dá certo para mim, por exemplo, né? Muitas pessoas se perguntam, né? Falam, é balela porque não dá certo para mim, né? Eu acho que o Ho oponopono, a gente tem a tendência a deixar todo o trabalho pro espiritual, ou todo o trabalho pro energético, todo o trabalho pro outro e não faz a nossa parte, né? E eu acho que uma das coisas que a gente precisa, e que eu fiz na minha vida, é analisar tudo que você faz, tudo que você fala, todas as atitudes que você toma na sua vida, todo tipo de atitude que você faz, que te traz coisa boa, que te traz coisa ruim na sua vida, então você precisa analisar, né? E é uma mudança muito grande, pelo menos na minha vida foi muito grande, né? Eu falava coisas muito absurdas e tinha atitudes muito absurdas hoje olhando, né, para trás, e aí foi uma mudança total de comportamento no meu caso, tá?
E aí a gente precisa entender que a palavra tem muito poder. E eu sou designer, né, gráfico, já trabalhei em muitas agências de publicidade. E na cultura da publicidade, a gente sempre diz que a gente nunca pode dizer uma palavra negativa nas campanhas. Então, você nunca vai ver um não faça isso, ou não deixe para amanhã, né? O não é uma palavra muito proibida na publicidade, tá? É claro que algumas publicidades de baixa qualidade sempre vão ter esse tipo de coisa, né? Mas as grandes publicidades você nunca vai ver esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque a palavra tem muito valor, tem muita força. E eu não sei se vocês pararam para pensar, e a gente fala muito de maldições, né, na magia. E o que é maldizer? É dizer, usar a palavra para falar alguma coisa ruim ou para projetar algo ruim. Então, maldizer, através do maldizer você cria uma maldição, que é lançar essa coisa ruim para alguma coisa, ou para alguém, ou para alguma situação, né? Então, assim, a palavra tem muito poder, principalmente na magia, né? E eu acredito muito nisso. Então, essa foi uma das coisas que eu tive que mudar muito na minha vida, tá? E eu também acredito muito na energia das coisas, né? Eu falei aí em vários vídeos que eu faço a minha magia é muito mais de manipulação de energia, é muito mais de concentração de algumas coisas e projeção de algumas coisas, né? Então eu trabalho muito isso, procuro não fazer o mal, então não trago a pessoa amada em 3 dias, não faço esse tipo de coisa, não faço amarração, então não faço nada que vai prejudicar um terceiro, ou prejudicar a pessoa, ou me prejudicar de alguma forma, tá? Então eu não faço esse tipo de coisa, tá? Tanto que eu nem faço muita magia para pessoas de fora. Eu dou algumas dicas só, mas eu não faço, tá? Eu faço mais para mim, para minha vida e tudo mais. Até como teste, né? Porque eu também não me considero um mago experiente, né? Então eu faço só para mim, praticamente. E aí, quando a gente acredita em energia, a gente tem que pensar que na questão energética o semelhante se atrai. Então, fazendo o bem, você atrai o bem. Fazendo o mal, você atrai o mal. Falando de doença, você atrai doença. Falando de saúde, você atrai saúde. Falando de agradecendo as coisas que você já tem na sua vida, você vai atrair mais coisas para sua vida. Lamentando coisas que você nunca conseguiu na sua vida, você vai ter cada vez mais coisas que você não vai ter na sua vida, né? Então, pequenas atitudes de comportamento e de o que eu falo, o que eu penso, vai atrair coisas para sua vida. Então, começa a analisar a partir de agora a forma como você fala das coisas, principalmente, tá? Então, por exemplo, poxa, eu nunca vou conseguir um emprego melhor. Você está lançando isso, você está maldizendo, lançando uma maldição em si mesmo, de que você nunca vai conseguir aquilo, né? Então não faça isso, não tenha esse tipo de atitude. Começa a pensar, ao invés de você falar isso, tenta pensar assim, nossa, eu já me imagino num emprego novo, fazendo tal coisa, nossa, uma coisa que eu gosto, conhecendo pessoas legais. Então comece a ter essa mudança de pensamento, tá? Para que você atraia isso para sua vida. Porque o universo, ele escuta o que você fala, isso na minha concepção, tá, gente? O universo, ele escuta o que você fala e ele traz para sua vida o que você... E o seu corpo também escuta isso, né? Então se você começa a ser muito negativo, o universo vai falar assim, é isso que ele quer, né? Então ele traz isso para sua vida, tá? E eu também acredito muito na questão de que você precisa fazer sua parte, né? Vou dar um exemplo básico. A pessoa fala assim, nossa, eu nunca consigo um emprego. Eu distribuo o currículo, mas nunca consigo um emprego. Eu saio segunda-feira para distribuir de manhã currículo,
ninguém me chama para entrevista. Então, olha quantas palavras ruins eu coloquei numa mesma frase, sabe? E assim, não adianta também eu ficar em casa e falar assim, ai, quero um emprego, ai, vou conseguir um emprego, ai, gratidão por um emprego que eu ainda não tenho, mas eu estou conseguindo, ele está vindo, né? E não distribuir currículo também, né? Ou não distribuir e-mail para empresas, né? E eu acho que você tem que fazer sua parte também, e aí o universo vai dar um jeito de colocar no seu caminho aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, tá? Então não adianta, por exemplo, quero comprar uma casa, mas não guardar dinheiro, procurar uma renda extra, ou não procurar uma forma de realizar esse tipo de coisa, tá? Então, assim, a gente faz a lei da atração, a gente faz o que a gente quer, a gente fala, a gente sente, toma atitudes em direção àquilo, para mostrar para o universo que é aquilo que você quer, mas eu não posso ficar parado com o braço cruzado esperando o universo me dar aquilo, tá? É igual as pessoas falam assim, ai meu Deus, me dá tal coisa, ai me dá dinheiro, porque eu tenho uma dívida para pagar, ai me dá não sei o quê. Não é assim que funciona, gente, tá? Então vamos lá. Eu tô falando tudo que eu acredito, mas eu preciso muito fazer um recorte aqui, tá? Um recorte social. Por quê? Eu sou um homem branco, cis, privilegiado em muitas coisas, então não adianta eu vir aqui e falar um rio de coisas boas, sendo que eu tenho noção de que algumas coisas eu fui privilegiado, né? E eu sou privilegiado até hoje, né? Então eu preciso fazer esse recorte, tá? De consciência mesmo. Eu sou uma pessoa que eu venho de uma família de classe média baixa, né? Eu nunca fui pobre, no sentido de faltar comida, no sentido de ter grandes dificuldades. A gente tinha dificuldades, sim. O meu pai sempre trabalhou a vida toda, sempre trabalhou muito, sempre foi uma referência, inclusive, para mim de trabalho. Mas ele nunca, por exemplo, me enchia de conforto. Eu sempre tinha que comprar um tênis quando o outro já estava lascado, furado, ou já não funcionava mais. Eu não tinha mordomias na minha vida, né? Sempre tive mordomias assim, de ser o caçula e aí ser o único homem da família. Então tem umas coisas que eram mordomias, né? Mas vamos ver. Uma outra coisa que eu preciso dizer também é que eu sou uma pessoa que veio do interior. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou do interior, eu sou de Jacareí, interior de São Paulo, do lado de São José dos Campos. Mas eu nunca deixei o interior me limitar. Eu sempre soube que aquele não era o meu lugar, né? Eu fui criado para fazer Senai, eu fui criado para trabalhar numa grande corporação em São José dos Campos, ou na Embraer, ou na Philips, ou na Johnson. Meu pai aposentou na Johnson, por exemplo, né? Então, eu sempre tive essa criação de proletariado, assim, eu sempre tive essa criação de ser um funcionário de uma grande empresa. Sem isso eu não seria nada. E eu não deixei isso me limitar. Eu sempre fui em busca de coisas que eu realmente queria na minha vida, né? Como estudar design, por exemplo. Uma outra coisa que eu preciso deixar claro também é que eu nunca tive a ajuda do meu pai financeira, no sentido... Meu pai nunca deixou faltar comida em casa, a gente tinha uma casa, né? Mas eu nunca tive apoio, por exemplo, para estudar. Meu pai nunca pagou um centavo para os meus cursos, eu sempre paguei do meu bolso, eu sempre trabalhei para isso. Cheguei, por exemplo, para eu poder fazer minha faculdade, eu cheguei a tentar complementar minha renda vendendo lanche natural no ônibus, porque eu morava em Jacareí, fazia faculdade em Mogi, e aí você pega um ônibus fretado para ir, né? Então eu levava lanche natural e suco, às vezes artificial ou natural, para vender no ônibus, porque as pessoas normalmente vão direto do trabalho para a faculdade, né? Então eu levava para vender no ônibus. Por mais humilhante, talvez, que eu achasse, se eu não fizesse aquilo, eu não ia conquistar o que eu queria. Eu tive que trancar a faculdade, por motivos que eu acho que não vem ao caso aqui agora. Mas eu sempre me esforcei
muito para conseguir as coisas que eu queria. Eu nunca dependi do meu pai para isso. Agora, falando um pouco mais de comportamento, eu sempre fui uma pessoa que buscava fora compensação para algumas coisas, né? Então, principalmente na minha vida amorosa, eu sempre busquei amor fora e não olhava para dentro. Eu acho isso um problema, né? Mas eu preciso levantar esse recorte também, que eu sempre projetava nos outros as minhas frustrações, os meus amores, né? E isso acarretou numa vida cheia de gastos, né? Porque eu não via limites territoriais para a minha vida amorosa. Eu sempre, às vezes, eu viajava para outros estados para ir atrás do amor, né? E isso custa dinheiro, isso custa tempo, né? E eu acho que foi dinheiro e tempo mal empregado, de certa forma, tá? Fiz muito isso na minha vida. Não julgo quem faz, né? Eu acho necessário que a pessoa tenha o seu próprio discernimento das coisas, né? Sou pisciano, então, assim, sempre acreditei no amor e eu sempre busquei o amor. Eu achava que o amor não estava do meu lado e eu que tinha que buscar isso longe, fora de mim, né? Isso é um recorte também. Eu sou uma pessoa LGBTQIA+, né? Então, eu sou gay. Sou casado com um homem, né? Já tenho um relacionamento de 10 anos já. Eu sei que nem sempre eu fui, nos meus relacionamentos, eu reconheço que eu sempre fui uma pessoa um pouco tóxica, de várias formas, tá? Nos meus relacionamentos, eu sempre fiz coisas questionáveis, vamos falar meio abrangentemente falando nesse sentido, e sempre acabei atraindo coisas desse tipo para mim, né? Enquanto eu tinha relações que eu me fazia tóxico, eu atraía pessoas tóxicas também, né? Então, nunca deu muito certo, até que as coisas começaram a acontecer de forma boa na minha vida, né? E um recorte que eu preciso dar também, pelo fato de eu ser gay, é que quando você é um jovem gay, principalmente nos anos 80, 90, que foi quando eu fui jovem, né? Faz tempo já. Qual era a perspectiva que eu tinha de vida? Que eu ia morrer jovem por uma doença sexualmente transmissível, ou que eu ia morrer jovem porque eu ia andar com alguém de mão dada na rua e eu ia ser assassinado, né? Ou que eu nunca ia ser feliz no amor, porque gays não são felizes no amor. Ou que eu nunca vou construir uma família, nunca vou casar, nunca vou ter filhos, né? Porque eu sou gay. E porque eu não mereço, de certa forma. Então a gente cresce ouvindo esse tipo de coisa, né? E isso vai minando a sua autoestima, isso vai minando a sua forma de viver a vida. Então eu acho que o Domênico que gastava dinheiro para ir encontrar um amor em outro estado era um Domênico lutando contra esses estigmas e acreditando no amor, né? Então eu fiz alguns erros que eu não faria hoje, eu acho, acreditando que podia dar certo, sabe? Porque eu não tinha muitas referências boas na minha adolescência. E eu quero aqui mostrar um pouco de referência boa para os jovens gays também, saberem que a gente consegue, a gente estuda, a gente pode dar certo na vida, a gente pode ganhar dinheiro, a gente pode ter um amor, a gente pode ter uma família, a gente pode casar, né? E eu acho que eu quero ser... Eu não sou uma pessoa que eu acho que eu posso ser 100% exemplo, mas eu posso ser uma referência, né? De coisas que podem dar certo na vida, tá? Então eu admito que eu era uma pessoa com um vício emocional. Esse recorte também é importante. Eu sempre buscava... Eu era viciado em receber amor, por exemplo, receber atenção. Então isso atrapalhou muito a minha vida, tá? E a gente precisa fazer um recorte de que eu vivenciei uma pandemia. Assim como você que está assistindo talvez esse vídeo aqui, também vivenciou uma pandemia. E a pandemia trouxe reflexões e trouxe atitudes muito importantes na nossa vida. E eu acho que a pandemia me mudou para sempre, assim. E a gente pode conversar também
em algum momento sobre isso nesse vídeo ou em outro vídeo, tá? Eu comecei na minha jornada, que é essa que eu tô falando aqui no canal, em alguns vídeos, eu comecei mais ou menos há uns 5 anos atrás, tá? Prestar mais atenção na minha intuição. Eu já prestava um pouco de atenção na minha intuição. Eu não ouvia muito bem ela, né? Mas comecei a ler sobre assuntos de esoterismo, misticismo, magia, ocultismo. Comecei a me inteirar mais sobre essas coisas. Já falei, por exemplo, de um livro que mudou muito minha vida, que é o Kybalion, né? o Kybalion, né? Vou colocar aqui um card, né? Não sei se aqui ou se aqui. Eu vou colocar o card desse vídeo para vocês darem uma olhada, né? Como isso mudou minha vida. Mas esse recorte social é isso, tá, gente? Então, nesses 5 anos, há 5 anos atrás, eu comecei a fazer esses estudos e comecei a mudar pequenas atitudes na minha vida. Então eu comecei a prestar mais atenção na forma como eu falo as coisas, nas palavras que eu estou proferindo, tanto para mim, para minha vida, quanto para a vida dos outros. É muito importante você não desejar coisas ruins para os outros, né? Sempre desejar coisas boas, sempre mandar palavras de... eu não quero usar aqui a palavra gratidão, porque eu acho que gratidão é uma palavra que se perdeu aí hoje em dia, né? E virou meio que motivo de chacota, essa gratiluz toda, né? Mas eu acho que você tem que ser grato pelas coisas que você tem, buscar coisas, seus sonhos, né, e tudo mais. E aí eu comecei a mudar minhas atitudes também, me afastei de pessoas que eram tóxicas ou que eram muito negativas, porque eu tenho uma mediunidade também, não desenvolvida, tá? Mas eu acabo atraindo umas coisas problemáticas para minha vida e eu absorvo muito as coisas dos outros, e aí as pessoas vêm às vezes depositar um monte de problema em cima de mim, a pessoa sai aliviada e eu saio carregado com as energias todas da pessoa, sabe? Então eu comecei a me afastar um pouco de algumas pessoas e comecei a tomar algumas atitudes. E aí a mudança na minha vida foi assim, eu comecei a acreditar mais em mim, no meu poder pessoal, eu comecei a acreditar mais nas energias das coisas e no que isso pode me beneficiar ou beneficiar outras pessoas. Então eu acho importante falar sobre isso aqui também. Por exemplo, tá? Eu vou dar algumas coisas que eu conquistei aplicando a lei da atração de alguma forma. Eu não sei se eu gosto dessa palavra lei da atração, mas resume o que mais ou menos a gente faz, né? Então, só de mudar as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas atitudes, me afastar de situações que me desgastavam energeticamente, nesses 5 anos eu consegui dobrar o meu salário, por exemplo. Foi uma grande conquista que possibilitou muita coisa na minha vida. Eu fiz a minha primeira viagem internacional para a Itália, que foi a realização de um grande sonho meu. Eu sempre estudei arte, na faculdade, né, no colégio. Eu sempre via em foto algumas coisas e eu tive a oportunidade, o privilégio de conseguir ir ver pessoalmente algumas coisas, né, na Itália. Então, eu sou muito, muito, muito grato por isso também. Casei, né, encontrei, né, finalmente alguém que não me minava energeticamente e trouxe muita coisa boa para minha vida. Comprei agora um apartamento que foi sempre um sonho para mim, que eu achava muito distante. Não vai ser fácil pagar, tá? Mas assim, estamos trabalhando para isso, tanto mentalmente quanto fisicamente ali na labuta para ganhar dinheiro, para conseguir pagar tudo isso, né? Mas é um sonho realizado. A gente está fazendo nesse momento a gente está fazendo reforma do apartamento, né? Não é esse apartamento aqui, tá, gente? Isso aqui é alugado. A gente está fazendo reforma no apartamento para deixar com a nossa cara. Eu vou ter um espaço mágico, vai ser uma casa mágica e eu vou fazer um tour para vocês quando ela ficar pronta.
E é uma grande conquista na minha vida, porque um dos meus grandes medos na vida era não ter onde cair morto, né? Que a minha mãe falava muito essa frase, né? Minha mãe é falecida, tá, gente? Então, eu vou lembrar muito dela aqui nos vídeos, tá? Então, esse era um grande medo na minha vida, não ter onde cair morto, não ter um lar, um lugar para chamar de meu, assim mesmo, de deixar com a minha própria cara, né? Eu nunca tive isso. O meu marido já teve essa experiência, eu nunca tive. Tô vivenciando isso agora. Tô com um pouco de medo, né, com as contas todas, mas a gente se apoia, a gente enfrenta tudo junto, então eu acho que tá sendo muito gratificante. Migrei para home office. Eu sempre trabalhei em loco nas agências. Com a pandemia, eu tive uma experiência de home office, acabei sendo demitido de uma agência, e aí eu fui correr atrás, né, bateu um pouco de desespero, mas fui correr atrás de clientes, né, eu tenho empresa aberta, né, eu tenho CNPJ, tudo mais, e aí fui correr atrás de clientes e dá-lhe magia, dá-lhe lei da atração, os clientes foram aparecendo. Acabei fechando FII com um dos meus clientes, que foi o que me sustentou durante a pandemia, depois da pandemia. E fui fazendo freela, né? Para quem não sabe, o freelancer no design, na propaganda, ele é uma pessoa que pega projetos específicos para fazer em casa, ou às vezes tem freelancers que fazem em loco também. E você faz o trabalho de um funcionário, só que à parte e recebendo à parte. Né? É como se fosse um projeto contratado, né, por tempo limitado. E eu fui fazendo muitos, assim, trabalhava de final de semana, feriado. Para vocês terem uma ideia, a minha viagem para a Itália foi há mais ou menos uns 5 anos atrás, e desde então eu nunca mais tirei férias. Eu trabalhei esse tempo todo, às vezes trabalho de final de semana, normalmente eu trabalho de final de semana, até porque eu considero, por exemplo, esse momento aqui de vídeo, por exemplo, eu estou no feriado fazendo esse vídeo, eu considero um trabalho, tá, gente? Eu encaro como um trabalho, mesmo que eu ainda não esteja ganhando por isso, mas eu encaro como um trabalho, para que ele vire realmente uma forma de renda, talvez, daqui para um tempo. E se eu não estou gravando vídeo, eu estou fazendo um job para alguém, um trabalho para alguém, um logo para alguém, uma apresentação para alguém. Então, eu sempre tenho esses trabalhos paralelos também, né? Hoje eu tenho um contrato FII com uma agência, que eu trabalho das 9 às 6 dedicado a ela, e faço outras coisas no paralelo também, de noite ou no final de semana. Então as minhas jornadas de trabalho não se limitam às 6 horas da tarde, né? Normalmente eu emendo com alguns outros trabalhos, tá? Mas estar em casa é uma alegria, um prazer, porque eu estou na companhia dos meus gatinhos. Se eu estou estressado, eu tenho como fugir um pouco daquilo ali, meditar, tomar um banho, tomar um café, para que eu não fique mais estressado naquele momento, né? E consiga desenvolver o trabalho. Mas isso traz alguns ônus também, né? Que eu vou falar um pouquinho mais tarde. E criei esse canal nesses 5 anos, que está sendo uma experiência muito bacana. Nesse momento eu não tenho nem 500 inscritos, tá? Mas assim, só de saber que as pessoas às vezes me mandam mensagens de força, de incentivo, por mais que eu não esteja ganhando nada, eu não ganho absolutamente nada, eu só gasto com esse canal. Neste momento, tá? É bom pôr pra fora algumas coisas, igual esse vídeo aqui de depoimento, eu poder falar um pouco das minhas experiências, né? Mas nem tudo são flores, né, gente? Então, assim, eu me distanciei de muita gente nesse processo. Pessoas tóxicas, pessoas que só traziam um problema para minha vida, pessoas que nunca me procuravam quando estavam bem, mas me procuravam quando estavam mal, né?
E aí eu incluo tanto família, como amigos, como parentes, como conhecidos de empresas, né? Então eu me distanciei de muita coisa. E isso, de certa forma, é ruim porque eu fiquei com poucos amigos. Bem poucos amigos. Então a minha vida social deu uma degringolada nesse processo todo, mas eu acho que foi para um bem maior, né? Acabei me enclausurando muito em casa. Eu amo minha casa, gente. Assim, por mais que aqui seja alugado, eu amo ficar em casa. Adoro ficar em casa, assistir televisão, assistir um filme, jogar um videogame. Mas aí eu saio muito pouco de casa para algum tipo de evento, para algum tipo de exposição, ou para encontrar o pessoal do trabalho. Faço muito pouco isso, mas eu tenho tentado mudar um pouco esse quadro também, tentando fazer novas amizades, tentando me relacionar melhor com as pessoas pessoalmente, não só pelo vídeo, né? Porque quando a gente fica em casa, em home office, a gente fala muito por vídeo com as pessoas, né? Eu estou tentando mudar um pouco isso, né? Agora que a pandemia deu uma baixada, mas é um processo um pouco lento e difícil, né? Principalmente em São Paulo, que as pessoas não são muito abertas para esse tipo de coisa. E o ritmo de trabalho quando você está em casa é muito maior, gente. Assim, muitas vezes você não consegue se desligar do trabalho porque o seu ambiente de casa é o ambiente de trabalho, então você fica meio que ligado 24 horas em trabalho. Eu estou tentando mudar um pouco dessa dinâmica. Eu criei um lugar para trabalhar, então eu tenho lugares para fazer as coisas. Então quando eu entro, por exemplo, no meu escritório, eu ligo o modo trabalho, né? E quando eu saio de lá, eu desligo, tento desligar pelo menos, né, o modo trabalho também, tá? Para quem faz home office, para quem trabalha de casa, isso é muito importante, eu acho. Porque senão você não descansa, né? E é isso, gente. Eu acho que, de certa forma, eu aplico a lei da atração na minha vida. Como eu falei, falando coisas positivas, comportamentos, não maldizendo coisas, principalmente. Tendo comportamentos, fazendo a minha parte também, né? Porque não adianta você só desejar, ficar lá meditando para conseguir tal coisa e não fazer sua própria parte, né? Então eu tento criar meios para que o universo me mande as coisas que eu quero. E eu acho que a minha vida deu uma guinada, assim, depois que eu comecei a aplicar isso na minha vida de uma forma muito drástica. E eu comecei realmente a conquistar coisas, né? Seja através da lei da atração. A própria magia, eu acho que se enquadra aí dentro da lei da atração também, porque você meio que está fazendo uma manipulação energética para que aquilo atraia alguma coisa, né? E aí, quando você acende uma vela amarela, que tem uma energia de prosperidade, você vai atrair prosperidade. Quando você faz um mantra de saúde, recita um mantra de saúde, você está fazendo uma magia, criando uma energia, atraindo uma energia de saúde que vai atrair mais saúde e é uma corrente do bem, de certa forma, né? Então eu acredito muito nisso, né? Tenta analisar na sua vida a forma como você fala é muito importante, principalmente se você é mãe e fala isso para o seu filho. A palavra de uma mãe tem muito poder sobre um filho. Então toma cuidado com as coisas, com o que você fala para o seu filho, principalmente, tá? Mas coisas que você projeta para o universo, projeta para fora. O que você fala é muito importante. Tenta mudar um pouco dessa atitude, tenta mudar um pouco da atitude de se o que você está falando e a sua atitude, se elas estão alinhadas, porque às vezes você fala, ai, quero tal coisa, mas você não está alinhado com aquela coisa, né? Então você não vai atrair para sua vida, porque está contraditório ainda. Você precisa estar em equilíbrio para que as coisas venham para sua vida, né? Eu acredito que eu consegui atrair muita coisa boa para minha vida graças a isso, a esses meus comportamentos, a forma como eu falo as coisas. E eu queria compartilhar isso com vocês, até para saber o que vocês pensam a respeito e saber o que vocês aplicam na vida de vocês também. Né? Eu acho que é um bate-papo, aqui é a minha experiência, tá, gente? Então eu não estou falando para você que se você fizer tudo isso,
vai dar certo, né? Mas na minha experiência, na minha vida, a forma como eu vivenciei as coisas me trouxe muitos benefícios, muitas coisas boas. Claro, lembrando daquele recorte social que eu fiz, né? Mas eu acho que você tem o poder de mudar a sua própria vida com a lei da atração, com pequenas atitudes, sabe? E é claro que eu não sou ambicioso de falar assim, lei da atração, eu quero ganhar na loteria, né? Mas não jogo na loteria, tipo. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo dessa parte da palavra também, eu acho legal registrar isso também para vocês. Cuidado com o que você deseja, né? Você precisa ser bem específico. Na lei da atração, você precisa ser bem específico, né? Para atrair determinadas coisas. Senão você dá margem para algumas coisas acontecerem na sua vida ruins. Vou dar um exemplo. A pessoa deseja, quero voar. Eu quero ter o poder de voar. Voar tem várias interpretações. O universo vai pegar a forma mais fácil de fazer você voar e vai fazer você voar. Ele pode fazer você voar na sua carreira, como ele pode fazer você cair do 15º andar de um prédio. Você vai voar por segundos, mas vai voar. Então toma um pouco de cuidado com as coisas que você deseja, a forma como você deseja, porque o universo vai trazer da forma mais fácil, da forma mais rápida, da forma como for possível na sua vida, tá? Se não for possível agora, ele vai adiar esse desejo, tá? Então, assim, toma um pouco de cuidado com as coisas que vocês desejam, tá, gente? Porque pode vir de uma forma meio distorcida, porque o universo ele não tem caminho certo. Nem sempre vem da forma como você pediu. Então, assim, toma um pouco de cuidado, tá? Esse é o meu último conselho nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco mais sobre mim, sobre a minha vida, sobre lei da atração, as coisas que eu acredito. Coloca aqui nos comentários o que você acredita também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!